Olá, boa noite, tudo bom, Zizi? Então, hoje a gente vai fazer uma live sobre insuficiência cardíaca no pronto-socorro. Para quem não sabe, a Maria Tereza, ela é médica, fez clínica médica lá na UFP e O fez cardiologia com FPE. UFPE, fez cardio comigo no INCOI e agora está acabando aí o fellow de C e transplante cardíaco. Vamos lá, qual que é É, a importância aí do tema? Quer abrir, falar alguma vamos coisa lá. antes de mais uma? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria agradecer muito a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, que são profissionais que eu admiro muito e, além disso, são meus amigos, né? A gente trabalha juntos, passou pela residência da Cardio juntos. Então, gostaria de agradecer demais essa oportunidade de estar hoje aqui com você, que eu sei que é um admirador da insuficiência cardíaca. Não quis estar no fellow com a gente, mas no fundo queria estar lá com a gente. E Para assim, cardiografista tem que saber isso, né? exatamente. A importância do tema, assim, insuficiência cardíaca, a gente sabe que é a doença mais grave que a gente tem na cardiologia. Às vezes ela é um pouco deixada de lado, às vezes ela é um pouco negligenciada, podemos dizer assim, pelos médicos de maneira geral. Mas uma insuficiência cardíaca grave, avançada, um paciente classe funcional 3, classe funcional 4, tem mortalidade maior do que a maioria dos cânceres. Câncer de mama, próstata, câncer de bexiga. Então, é importante a gente conhecer o tema e saber manejar. Até porque a prevalência está aumentando, né? Porque a população está envelhecendo. As outras patologias cardiológicas, a gente também tem conseguido intervir cada vez mais. E, consequentemente, a gente intervindo mais nessas patologias, os pacientes vivem mais e às vezes desenvolvem insuficiência cardíaca mais na frente, que acaba sendo meio que a via final, né? De todas as doenças da cardiologia. E se a gente não souber manejar, não souber identificar, você pode acabar fazendo mal para esse doente. Eu acho que isso é. E a primeira coisa, quando a gente é médico, né? Imagina, a gente não quer fazer mal para ninguém. Então, por isso a importância de conhecer esse tema, para a gente tentar manejar da melhor maneira possível. Lógico que aqui tem gente de todo lugar, então tem as limitações de um serviço, de outro, mas você fazer o melhor possível dentro do seu serviço para conseguir depois referenciar esse serviço para um serviço terciário, quaternário, enfim, para dar um destino final para ele. Bastante gente aí do internato que eu vi, oitavo período, sétimo período. Mozart aí, Nefron deve ser o Valquécio. Vou ter para assistir, tá ali assistindo. Ó, Wagner, E um aí, abraço para todo Wagner? mundo. Pedro, todo mundo aí. Então vamos lá. Vamos lá. Então, tu falou um pouquinho, né, que eu acho que é super relevante, insuficiência cardíaca, as pessoas não têm noção de que insuficiência cardíaca tem uma mortalidade muito alta, né? Isso Sim. é muito relevante e a gente tem que saber diagnosticar e tratar. Talvez o pronto-socorro seja a porta de entrada para começar tudo isso, né? Que o pronto-socorro geralmente é onde a gente acaba descobrindo as coisas. Então, começando aí, TT, vamos supor, chega um paciente chamado João, 60 anos, chega no pronto-socorro dizendo que está com dispneia aos esforços há mais ou menos um mês e piora uma semana. Para a galera aí que está começando, semiologia, a gente tem público de todo mundo, como que a gente vai abordar essa dispneia? Toda dispneia é insuficiência cardíaca? É COVID? Então, como que a gente faz? Nessa época de Covid tá um pouquinho complicado, né? Muitas insuficiências cardíacas vão parar no covidário, mas, tirando isso, vamos lá. O que é que acontece? Acho que a primeira coisa que é importante é a história clínica do doente. Eu sei que no pronto-socorro a gente sempre tenta ser um pouco mais direcionado, às vezes sobrecarregado, mas vale a pena você perder 5, 10 minutinhos, enfim, conversando com o paciente, porque o diagnóstico de insuficiência cardíaca ele é um diagnóstico clínico. Algumas vezes o paciente já vai chegar para você, ah, doutora, porque já me disseram que eu tenho o coração crescido. Ah, doutora, porque eu fiz um raio-x e o médico disse que meu coração estava grande no raio-x. Então, isso aí já vai ser uma pista muito importante para você, né? Porque, assim, pela história do paciente, ele vai lhe trazer informações que vai levar você a pensar, não, talvez esse paciente já tenha uma insuficiência cardíaca e tenha descompensado a insuficiência cardíaca crônica dele.
Ou então, pode ser realmente um diagnóstico novo de insuficiência cardíaca, que a gente chama até de insuficiência cardíaca de novo. Que as causas mais comuns, enfim, pode ser infarto, pode ser uma miocardite, cardiotoxicidade é alguma medicação que ele tenha feito. Enfim, na história, quando o paciente chega com dispneia, você tem que tentar começar a angariar coisas para tentar diferenciar se essa dispneia é de causa cardíaca, se essa dispneia é de causa pulmonar, se na verdade o paciente está mal condicionado, certo? Coisas que vão ajudar a gente a pensar que essa dispneia seja de origem cardíaca. Por exemplo, é um paciente que foi com dispneia progressiva, que começou os esforços, foi piorando, até uma dispneia aos pequenos esforços ou em repouso. O paciente que disser que tem ortopneia associado, não, doutor, eu estou com dispneia em repouso. Então, normalmente, esse paciente que tem dispneia em repouso também vai ter ortopneia, também vai ter dispneia paroxística noturna. É importante saber dar o diagnóstico de dispneia paroxística noturna, que é quando o paciente, acho que os meninos já devem ter comentado com vocês várias vezes, o paciente acorda à noite e demora um tempinho para melhorar da dispneia, 15 a 20 minutos. Ou então você pergunta, seu João, e para amarrar o sapato? Para amarrar o sapato, tem falta de ar, que é a benopneia. Ele vai dizer, eu não consigo nem amarrar meu sapato, não consigo nem calçar minha meia. Outras coisas, às vezes ele vai trazer queixas também de edemas em membros inferiores, edema em região testicular, ele pode trazer queixa de aumento de volume abdominal. Então, tudo isso vão somando fatores para a gente poder tentar dar o diagnóstico de insuficiência cardíaca. É importante a gente lembrar que a dispneia por si só, ela é um critério menor, até para os critérios diagnósticos de doença cardíaca, né? Que é um diagnóstico clínico, como eu falei. Mas somando a esses outros fatores, pode facilitar e aumentar a probabilidade dessa dispneia ser de origem cardíaca. O paciente, não, já tive um infarto no passado, fiquei grave, não sei o quê. Então, algumas coisas na história dele podem ajudar a gente a levar para esse lado da dispneia. E 2 exames que vão ser fundamentais, que qualquer lugar vai ter, eletro e raio-x. O raio-x vai ajudar muito a gente. E um eletro completamente normal, agora tem que ser normal, né? Não pode ser aquelas alterações que a gente deixa passar batido. Mas um eletro completamente normal, junto com o raio-x também normal, diminui muito a probabilidade da dispneia do paciente ser por insuficiência cardíaca. Boa. Beleza, a gente falou de oitopneia. Para quem está começando aí, oitopneia. Como que a gente pergunta para o paciente se tem oitopneia? Pergunta quantos travesseiros está dormindo. Porque se perguntar, está dormindo sentado, às vezes o paciente não fala, só que está dormindo com 5 travesseiros. Então, isso é oitopneia. 2 para mais a gente já considera. Aproveitando então a deixa. A gente tem oitopneia, tem dispneia paroxística noturna, que a gente sabe que é bem específico, mas não é patogonomônico. E às vezes a gente fica naquele meio que no limbo, putz, será que é insuficiência cardíaca? Será que não é? Essa dispneia tá meio, não dá para cravar. Tem algum exame que no PS assim muito útil para a gente diferenciar talvez uma dispneia de causa pulmonar para uma dispneia de causa cardíaca? O BNP, ou o NT-proBNP, ele acaba sendo um exame muito útil que ajuda a gente a fazer essa diferenciação. Lembrando que o BNP e o NT-proBNP têm valores diferentes de referência. Pacientes idosos tendem a ter um valor de referência mais alto. Um paciente obeso pode ter um valor falsamente baixo. Mas é um exame que ajuda muito a gente no contexto de emergência a fazer essa diferenciação. Como tu falou de ortopneia, tem uma diquinha assim, que eu gosto muito de fazer. Não sei se é porque os pacientes da gente sempre são meio calejados e eles ficam com medo de ficar internado no hospital, mas eu sempre gosto de baixar a maca quando eu termino de examinar e digo, fica aí deitadinho um pouquinho, já a gente vai conversando. E às vezes, só de você deixar ele ali deitado, você vê que o paciente fica com falta de ar, entendeu? E ele nega a ortopneia, mas você vê claramente que o paciente tem ortopneia. Sim, essa, né? O pessoal não aguenta mesmo. Só deitar 5 segundos não aguenta. Exatamente. Doutor, não tô aguentando, tá me dando falta de ar. Exatamente. Beleza. Então, a gente falou um pouco dos sintomas. Aproveitando a deixa. Então, como que a gente faz o diagnóstico de insuficiência cardíaca? A gente faz por esses sintomas e a gente tem alguns critérios, né? Qual que é o mais usado aí, TT? Como eu falei, a gente tem critérios clínicos para dar o diagnóstico de insuficiência cardíaca, né? E a gente tem critérios maiores e critérios menores, certo? A ideia dessa diferenciação, desses critérios maiores e critérios menores, é porque os critérios maiores são muito mais associados à disfunção do coração, enquanto os critérios menores têm outras causas que podem dar.
Por exemplo, a dispneia, por que é um critério menor? Porque a dispneia pode ser pelo coração, pode ser pelo condicionamento físico, pode ser por uma doença pulmonar. Rapidamente passa na nossa cabeça várias causas de dispneia. Edema de membro inferior, pode ser pelo coração, pode ser pelo rim, pode ser doença hepática, pode ser um hipotireoidismo muito descontrolado. Então, também é uma coisa que passa vários diagnósticos na nossa cabeça. Mas, por exemplo, um paciente que tem ortopneia, tem turgência de jugular, tem refluxo hepato-jugular, tem crepitantes bilaterais, 2/3. Então, tudo isso são fatores que são critérios maiores e que vai aumentando a probabilidade de seu paciente ter insuficiência cardíaca. Não existe essa de você suspeitar de insuficiência cardíaca e não examinar o paciente. Assim, tem que examinar, tem que deitar, tem que perder um tempinho. Eu sei que às vezes a gente, meu Deus, não sei o quê, agonia, não sei o quê. Mas não tem para onde fugir, porque se você não examinar, tipo, só a queixa de dispneia, tudo bem, ele tem ortopneia, tem DPN, aumenta a chance, porque ortopneia e dispneia paroxística noturna é mais do coração. Mas aí você vai para o seu exame físico, aí você vê que tem turgência, tem refluxo hepato-jugular, tem B3, enfim, tem crepitantes bilaterais 2/3. Isso tudo vai somando fatores para o seu diagnóstico, entendeu? Sim. E uma coisa que bem válida, que eu acho que vale chamar atenção, nos dias atuais, a gente sabe que muita gente é fácil, ultrassom, eu mesmo que sou ecocardiografista, e gente que a gente já está metendo o probe lá no tórax do paciente. E o eco não faz diagnóstico de IC. Como tu mesmo disse, o diagnóstico é clínico e a IC pode ser com fração de ejeção preservada. Preservada, exatamente. Mesmo sabendo janelar bem, não, essa função é boa, mas não quer dizer nada. Só talvez mude um pouco o nosso tratamento, né? Beleza. Aí então a gente tá lá fez o diagnóstico de C, o paciente chegou de dispneia paroxística noturna, oitopneia, tem turgência jugular, tem tudo para IC. Classificar uma descompensação de C. Isso é também bem importante, ter uma batida aí de prova, né? Exatamente. Eu acho assim, depois que eu passei pela cardio, eu vi que, na verdade, essa classificação de C, na verdade, que a gente usa, que são A, B, C e L, que a gente escuta falar isso desde a faculdade, né? Da classificação de insuficiência cardíaca descompensada. Eu acho que você avaliar a volemia e avaliar a perfusão de qualquer doente é fundamental para você começar a tratá-lo. Pacientes graves, obviamente, que é o que a gente está falando. Seja assim, tipo, seja no paciente com insuficiência cardíaca, lógico que isso fica gritante na nossa cara, mas, por exemplo, um paciente séptico, a gente também vai querer avaliar a volemia e também vai querer avaliar a perfusão dele, certo? Um paciente renal, você também vai querer avaliar a volemia dele, se ele está hipervolêmico, se ele está hipovolêmico, você também vai querer avaliar a perfusão dele, se ele está muito hipertenso, se você precisa vasodilatar mais esse paciente. Então, paciente grave, no geral, você vai ter que olhar para essas duas coisas que são importantes para você começar a entender como é que está a hemodinâmica do seu paciente. Esse diagnóstico clínico que a gente tem, falando para os meninos que estão na faculdade, nada mais é do que a gente tentar colocar um Swan-Ganz na nossa mão. O que é Swan-Ganz? É um catéter de artéria pulmonar direita que a gente utiliza muito dentro da insuficiência cardíaca para justamente determinar como está a volemia, certo? E o débito cardíaco, enfim, do nosso paciente de maneira objetiva. Então, essa avaliação clínica a gente vai tentar, tipo, com nossas com que a gente tem disponível, fazer esse diagnóstico. Sempre os extremos é muito fácil, minha gente, é fácil para todo mundo. Tipo, o paciente que está seco, ou o paciente que está muito hipervolêmico, está embaixo, enfim, super bem perfundido, ninguém vai ter dúvida. Isso é muito fácil, entendeu? Aqui em casa a gente vive brincando, porque eu sou casada com um nefrologista, e eu e ele vive tendo dúvida de avaliar a volemia. Eu vejo volemia todo santo dia da minha vida e tenho dúvida. Ele também avalia a volemia todo santo dia e também tem dúvida. Então, assim, não é nenhum assim, não sei, tô na dúvida, tô confuso. Isso vai acontecer com todo mundo. Eu acho que isso é a primeira coisa pra gente se igualar um pouco e tirar meio que esse mito. Porque só cardiologista. Não é assim. A gente também tem dúvida. Lógico, com a prática, a gente vai aprendendo mais, vai sabendo diferenciar. Mas a primeira coisa é essa, que volemia é uma coisa que é difícil de avaliar. Então, para facilitar... Só cortando um pouquinho. Pode falar. Talvez volemia seja uma das coisas mais difíceis de avaliar na medicina, na cardiologia, assim, que sempre deixa a dúvida. Putz, esses dias mesmo eu estava com
com o Bernardo no PS, a gente estava falando, putz, será que o paciente está euvolêmico, mais crepita, está mal distribuído? É uma coisa muito difícil mesmo de avaliar. Então, precisa de uma certa experiência e, claro, os extremos sempre são fáceis, mas pacientes Exato. que estão no limbo, às vezes dificulta mais. Desculpa interromper, pode... Nada. Mas é verdade, por isso que a importância da gente avaliar sempre. Eu lembro quando eu estava no internato, uma chefe minha, que até dos motivos de eu estar aqui, que foi a doutora Nevinha, eu falava, doutora, como é que a senhora consegue, não sei o que, saber se o paciente está seco, se o paciente está congesto? Ela falou, minha filha, vendo milhares de pacientes, não tem segredo. Vocês têm que examinar e têm que ir atrás. Então, tipo, algumas dicas que eu dou. Como eu falei, os extremos é muito fácil. Aquele meio termo é difícil para todo mundo. O POC sozinho não vai resolver, tá certo? Então, um exame só, o BNP, não vai resolver, tá certo? Porque a gente tem causas de aumento de BNP isolado, tá bom? Então, você tem que somar tudo. Por exemplo, é um paciente que tem dispneia, que tem ortopneia, o BNP tá alto, você joga ali o ultrassomzinho, a cava tá cheia, se o paciente conseguir caminhar, você coloca ele para caminhar, fica com dispneia, entendeu? Então, você vai somando vários fatorzinhos para tentar acertar. Se vocês tiverem que apostar em alguma coisa, se o paciente já tiver diagnóstico de insuficiência cardíaca, não sei, estou na dúvida, aposto que ele está congesto. A grande maioria dos pacientes vão estar congestos. Quais são aqueles que você talvez tenha que botar um pezinho no freio, segurar o diurético um pouquinho? Naqueles que é uma insuficiência cardíaca nova. Por exemplo, um paciente que está de boa, em casa, que infarta, assim, agudamente, desenvolve disfunção, provavelmente ele não vai estar hipervolêmico, pelo menos não naquele primeiro momento. Às vezes a vasodilatação é que é mais importante para ele, entendeu? Ou então, um paciente que ele diz, eu estava tomando remédio de fazer xixi e o meu médico aumentou a dose, dobrou a dose. Aí essa aí você já vai acendendo a lanterninha de que ele pode estar mais seco, ou que ele está mais preovolêmico. Mas na dúvida, meninos, façam diurético. Não tem problema, vai. Faz diurético. Depois você... Eita, tá seco. Tem nada não. Tira o diurético e eles tendem a se organizar. Volume é uma coisa que eu sempre fico um pouquinho receosa de fazer naqueles pacientes que têm disfunção. É proibido? Não, não é proibido. A gente faz volume naquele paciente que está seco. Mas é assim, ó. É 250, reavalia, ausculta, pergunta se da dispneia, se puder, joga uma cavazinha. Não simplesmente tipo, não, vou fazer 1000 de soro e pronto. 1000 de soro você vai encharcar o doente, porque o coração dele não... Exato. O coração dele não aguenta, entendeu? Às vezes ele até precisava de um pouquinho mais de soro mesmo, mas se você fizer de vez, você pode passar um limiar, uma linhazinha que é muito tênue, entendeu? Encher o tanque de vez e o paciente ficar hipervolêmico. Então, a dica é, na dúvida, tá hipervolêmico, mas tem que somar vários fatores, não tem um só, que é maravilhoso. Tem até um artigo do ano passado que é legal, que é em uso de diurético em paciente de insuficiência cardíaca, ele coloca uma tabelinha assim dos extremos, que é bem fácil, e o meio tem mais de 10 parâmetros que você pode utilizar na prática clínica para você tentar fazer essa diferenciação do hipovolêmico do hipervolêmico, ou euvolêmico, né? Sim. Se está achando que está no perfil L, né, que a TT vai comentar, que é o frio e sempre dica assim, dica prática. Nunca vai com 1000 de soro, 500 de soro. Vai 250 devagarzinho, mesmo que o paciente esteja desidratado, hipovolêmico, eventualmente mesmo 250, se botar o negócio para espremer o soro e correr rápido no paciente, ele pode até acabar extravasando para o interstício e piorando isso. Então tem que ser devagarzinho, 250, sente o paciente, reexamina. Medicina à beira do leito, tem que examinar, não tem jeito. E beleza, então o perfil L, eu diria assim, se fosse para eu falar alguma coisa, o menos provável no pronto-socorro é chegar em perfil L, a não ser que tenha um motivo óbvio, o paciente está vomitando 10 vezes, 20 vezes por dia, diarreia, está com diurético a dar de rodo e está urinando muito, aí sim, né? Exato. Mas se o paciente chega numa descompensação, isso é muito improvável, muito improvável. Então, se for para chutar, não chuta perfil L. Exatamente. Existe, mas é mais improvável. E aí a gente fica nos outros dois extremos, né, TT? Então, o perfil A seria o que não tem descompensação, que a gente pensa num diagnóstico diferencial, né? O quente e seco. Aí pensa em outras causas de dispneia, COVID, DPOC, enfim, que não vem ao caso.
E o B e o C, que talvez seja o mais difícil aí na Difícil. prática, que a gente sempre fica na dúvida, né? Exatamente. Então, assim, a gente, primeira coisa vai ser se o paciente está hipervolêmico ou não. Então, se é o úmido e o seco, né? Então, se tiver que apostar, o paciente está úmido, o seco é bem menos comum. Segunda coisa que a gente vai ter que olhar é a perfusão, para saber se o paciente está bem perfundido ou mal perfundido. E isso é o que vai fazer a principal diferenciação das duas principais causas de admissão em paciente com insuficiência cardíaca no pronto-socorro, que é justamente o perfil B e o perfil C. O B, ele vai estar congesto, mas vai estar bem perfundido, tranquilo. O C é um paciente que vai estar congesto, mas vai estar mal perfundido. É um paciente mais grave que tem um pior prognóstico, certo? Então, é isso. Como a gente vai fazer essa diferenciação da perfusão? Mais uma vez, como eu falei, os extremos é muito fácil. O paciente estiver chocado com livedo reticular, pressão 7/3, pulso nenhum, gelado, ninguém tem dúvida que esse paciente está mal perfundido. Tá certo? Do mesmo jeito que o paciente que está com pressão 12/8, conversando, quentinho, pulso cheio, ninguém também tem dúvida que esse paciente está bem perfundido. Aquele meio termo é que deixa a gente sempre um pouquinho confuso. Até porque os pacientes com insuficiência cardíaca, eles tendem a ter uma pressão um pouco mais baixa. Então, essa é a primeira dica. Não é porque o paciente vai chegar no pronto-socorro com pressão 85/60 que ele vai estar chocado. Lembrem que esse paciente não tem bomba. Então, se o paciente tem essa pressão, mas ele está bem, está assintomático, está bem perfundido, pulso palpável, não tem por que você dizer que esse paciente está chocado. Inúmeros pacientes no nosso ambulatório têm essa pressão e estão super bem. Então, euvolêmicos estão no perfil A. Então, a primeira dica é essa. Hipoperfusão não é igual a hipotensão. Mas, dentro da hipoperfusão, uma das coisas mais comuns e mais fáceis da gente ver é a hipotensão, certo? Então, é como se a hipotensão fosse um círculo e a hipoperfusão estivesse aqui dentro, certo? Tem paciente com hiperperfusão que não tem hipotensão? Tem também. Às vezes, no começo do choque cardiogênico, a gente vai ter um aumento da resistência vascular sistêmica tão importante que o paciente vai estar com a pressão normal. É o comecinho do choque. Mas, normalmente, os pacientes que estão com hipoperfusão, eles vão ter hipotensão. Outra dica que a gente pode ter vai ser a pressão de pulso convergente, tá certo? O paciente que sempre para raciocinar, para facilitar o raciocínio. A pressão sistólica da gente tem muita correlação com o débito cardíaco. A pressão diastólica tem muita correlação com a resistência vascular sistêmica. No paciente que tem queda do débito cardíaco, o que é que vai acontecer? Queda do débito cardíaco, a sistólica tende a cair e aumento da resistência vascular sistêmica. A diastólica tende a subir. Então, por isso a diferença, a pressão de pulso fica curtinha, fica convergente, normalmente menor que 25. Tempo de enchimento capilar aumentado. Cuidado se o clima estiver muito frio, que às vezes pode ser só por causa disso mesmo. Tá? O ambiente está muito frio, o paciente vai ficar um pouco mais vasoconstricto, ele vai estar tempo de enchimento capilar aumentado, isso só não vai definir. O paciente gelado também é outro fator de malperfusão. Se ficar em dúvida nas extremidades, toca aqui no tórax, normalmente ele vai estar todo gelado, pegajoso, enfim, você sente. E uma coisa assim que é muito, muito, muito importante, converse com o seu doente e examine. Quantas vezes, amigo, a gente estava lá na UTI, o paciente estava de boa, tranquilo, no outro dia você chega, não estou comendo direito, doutora, mais sonolento, uma fala um pouco mais arrastado, você sabe nem dizer o que é, você passa a visita, doutora, não sei o que é, mas ele está falando mais lento, não sei, está sem querer comer direito, não sei o que. Isso também já pode ser um sinal de baixo débito. Por isso que é importante do paciente da insuficiência cardíaca você conhecer seu doente, entendeu? Examinar seu doente e ficar atento a qualquer mínima mudança. Uma taquicardia esquisita, qualquer coisa, uma pressão que é sempre 90, no outro dia tá 80, qualquer coisinha assim que saiu do combinado e o paciente não tá bem, ele sente alguma coisa, acenda a lanterninha para ir para o baixo débito, né? O lactato é um exame fácil, que normalmente a gente também tem fácil acesso e que pode ajudar a gente também. Um lactato aumentado, tá certo? Inclusive, é um critério diagnóstico para o choque cardiogênico, né? Para hipoperfusão. Não, né? Não vamos coletar lactato venoso do meio do braço, que, claro, se vier normal, Sim. a probabilidade é quase zero de estar entendido. Eu acho que para acrescentar um pouco, não tem uma fórmula mágica, né? Eu acho que Exato. é juntar todos os fatores. Não existe C perfil C com lactato normal
existe ser perfil C com pressão normal, que geralmente é o que acontece, né? A gente pega muito, Sim. a maioria não está hipotenso, então fica nesse, não chega no extremo de um choque cardiogênico, mas está mal perfundido. E a dica da pressão de pulso, a PA bem pinçada, né? 9/7, enfim, é bem válido. E eu acho que tem que juntar todos os fatores. Uma coisa que eu queria passar aí de uma experiência que tu falou da UTI que eu me lembrei. Meu, esse negócio a gente tem que ficar muito esperto. E paciente com insuficiência cardíaca, claro, a gente pega, a nossa amostra é muito viciada, mas a gente pega os pacientes, eles começam um desconforto, isso é muito comum também, né? Baixo débito ter esse come, fica E vomita. nauseado, fica mais sonolento. Isso também a gente tem que ficar atento a isso. E a gente tentar intervir o mais rápido possível, principalmente os nossos pacientes da UTI, a gente via que era um negócio assim, entrou no ciclo do que estourou lactato, enfim, a gente já está muito atrasado. A gente está Muito atrasado, atrasado, então. exatamente. E eu tive um caso muito marcante quando eu comecei, o meu primeiro estágio foi na UTI clínica do INCOR. E tinha uma nova que tinha uma meioque periparto e tava com niprid, aí o lactato aumentado, será que é intoxicação por niprid? Não, é dela, enfim. Ficou algum tempo e em questão de 2 horas a paciente afundou, passamos balão, já não dava mais tempo e a paciente morreu. Então tem que, se acha que está mal perfundido, é intervir. E aí o que a gente tem que fazer se está mal perfundido? É fúria só, fúria e soro? O que a gente faz? Vamos lá. Então, vou começar pelo perfil C, né, que é o perfil mais grave que a gente está falando. Diante de um perfil C, a coisa que é a pedra angular do tratamento do perfil C é o inotrópico, que no caso é a dobutamina, tá certo? Então, a gente tem outros inotrópicos, tem o milvinone, tem o levosimedan, mas aí que são casos mais específicos que, como a dobutamina é mais disponível, mais fácil de utilizar, não tem correção por função renal, é fácil de titular, acaba sendo mais barata. Que não tem nem comparação. Exato. Acaba sendo a do uso diário da gente e da maioria dos cardiologistas, emergencistas, clínicos, Brasil afora. Então, a dobutamina acaba sendo a pedra angular, né? Que é o inotrópico, tá certo? Que a gente vai começar, enfim, cada serviço tem sua diluição, a diluição que a gente acaba utilizando, acho que já deve ter falado para vocês, é 4 ampolas de 170 de soro, isso aí a gente vai titulando de uma dose que pode começar de 2,5 a 20. Só puxando uma atençãozinha assim para a dobuta, essa história de, não, porque o paciente está hipotenso, não pode começar a dobutamina. Muito cuidado com essa frase, assim. Eu sei que não é uma realidade que a gente vive no INCOR, até porque a gente sabe se o paciente está em perfil C, enfim, como eu falei, a pedra angular de tratamento, mesmo que num choque cardiogênico ele precise de vasopressor por um período, a gente sabe que esse paciente não pode ficar sem dobutamina, porque ele tem queda do débito cardíaco. E o que vai ajudar a melhorar esse débito cardíaco é a dobutamina. Então, cuidado com essas frases prontas de, não pode começar a dobuta se o paciente está hipotenso, tem que começar a nora. Enfim, cuidado, porque às vezes o que é que a gente vê? Muitas vezes, começar a dobuta e a pressão desse paciente melhorar. Tá certo? Porque o motivo da hipotensão, da hipoperfusão dele é a queda do débito cardíaco. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é essa, tá certo? Só para isso à tarde, perdão, nos perguntaram à tarde, isso também era um conceito que muitos dos nossos chefes em clínica médica falavam isso. É mais um conceito de cardiologista, é dobutamina, não dá nora e depois a dobutamina. Não precisa de cabeça de pressão. Exatamente. O paciente com IC tem pressão mais baixa. Então, uma PAM acima de 60 tá ótimo maravilhoso. O paciente que tem IC grave, né? Exatamente. E eu ia comentar uma coisa, esqueci. Pode continuar. Não, desculpa. Só para explicar isso, é porque, na verdade, a dobuta, quem tiver mais perto aí do colégio vai lembrar, é uma mistura rancêmica. Então, uma parte tem efeito vasodilatador e outra parte tem efeito vasoconstrictor. Então, é meio que se anula, entendeu? A gente vê esse efeito vasodilatador em doses muito baixas, mas a partir de 5 microgramas esse efeito some, tá? Então, para com essa história de que não pode começar a dobuta porque o paciente está hipotenso. Se precisar de nora, nora e dobuta. Perdão, que eu lembrei. Nora, aliás, nora é deletério para paciente com insuficiência cardíaca. Né? Então, a gente está precisando de bomba. A gente vai jogar
pressão na aorta para aumentar essa resistência vascular sistêmica, o coração vai tentar precisar de mais pressão para Vencer jogar essa para fora. pós-carga aumentada. Exatamente. Quando a gente Claro, dá tem nora, casos que a gente não tem pressão, o que tá fazer? 5 foi 3, aí não tem Não jeito, tem o que mas fazer. tentar evitar o máximo na hora, né? Exato. Então, e no perfil C, pronto. Então, o dobuta aí já ficou esclarecido. Ah, vou usar vasodilatador ou não vou usar vasodilatador? Mantenho o vasodilatador ou não mantenho o vasodilatador? O racional do paciente que está em perfil C, ele tem uma queda do débito cardíaco com aumento da resistência vascular sistêmica. Se a pressão dele, sistólica, for acima de 85, 90, com a pressão arterial média acima de 60, 65, não tem um quadro de infecção, claro, né? Porque um quadro de infecção, esse paciente vai tender a inflamar, ou não seja um quadro de pós-infarto, que esse paciente também vai tender a inflamar. Nossa tendência é manter o vasodilatador, ou se você quiser ter esse paciente mais na mão, trocar o vasodilatador oral pelo vasodilatador venoso, tá certo? Em relação ao beta-bloqueador, foi engraçado porque eu já teve uma discussão na IC sobre o uso de beta-bloqueador na IC perfil C. E foi a maior confusão, porque na verdade não tem consenso, tá, minha gente? A diretriz bota, eu vou falar aqui o que a diretriz coloca, mas é cada um para um lado, o doutor Edmar tem uma opinião, o doutor Biselli tem outra opinião, eu tenho outra, a Débora tem outra, enfim, Tourinho tem outra, cada um com sua opinião, Ivo na outra, enfim, cada um com sua opinião. Então, mas a ideia seria, se o paciente não tem hipotensão nem hipoperfusão, você deveria manter o beta-bloqueador. Se o paciente tem hipotensão, mas não tem hipoperfusão, você poderia diminuir pela metade. Se ele tem hipoperfusão sem hipotensão, você poderia diminuir pela metade ou suspender. E se tiver os dois, obviamente, vai suspender. Qual a nossa tendência, certo? Se o paciente chega, começa a dar dobuta, você vê que cada dobuta começou a aumentar, passou de 5, 7,5 microgramas, nossa tendência é suspender. No pronto-socorro do INCOR, a gente trabalha lá, a gente sabe que a nossa tendência é suspender de todo mundo. Mas na enfermaria de IC, a gente às vezes, quando o paciente fica com a dobutinha ali de 5, 3, a gente deixa, tá certo? E a princípio não tem grandes complicações. Mas isso é uma coisa mais difícil de manejar mesmo, acaba se ficando mais pro especialista, porque não tem resposta. Análise de subgrupo, estudo retrospectivo, que a gente sabe que isso não é evidência científica, tá certo? É o quê? Na dúvida, suspende. Na dúvida, suspende, exatamente. Porque é o efeito antagônico, né? Claro, Exato. tem casos que não vai ter muita interferência, mas eu acho que a grande maioria talvez seja melhor suspender na dúvida do que manter. Do que deixar. E em relação ao vasopressor, tá certo? No IC perfil C, o vasopressor acaba quando o paciente está evoluindo para choque, tá? E ele tem hipotensão com hipoperfusão, que justifica o início do vasopressor. Por exemplo, como você falou, uma pressão arterial média menor do que 60. Ou então, um paciente que tem um choque cardiogênico com um choque séptico associado. Às vezes, esse paciente tem uma vasoplegia importante e realmente ele precisa de vasopressor. Mas o vasopressor entra na ideia de sair. Você tem que estar se pedindo para Deus para ele tirar aquele vasopressor a cada 2 horas. Não é deixar lá a nora e esquecer esse paciente, não. A nora piora o coração do doente. Então, começa para sair. Aquele negócio. Começou. Dá para baixar? Eita, daqui a pouco. Posso baixar? Eita, será que agora dá para baixar? Passar PAI nesse doente, ficar acompanhando de perto e ir baixando, tá certo? Porque isso pode prejudicar a função daquele coração. Com certeza. Dicas de furosemida. Como que a gente faz furosemida? O pessoal também tem muito essa dúvida. Vai com uma ampolinha, dá um comprimido BO. Eu amo furosemida, né? Então, eu sou meu suspeito. Então, é o seguinte. Outra coisa, minha gente, furosemida também não dá hipotensão. O paciente está hipotenso, pode fazer furosemida. Não tem esse estresse, pode dormir, viu? Não perca o sono por causa disso, não. Então, como é que a gente faz? Seguinte, o paciente é virgem completamente e nunca usou furosemida na vida, você pode fazer 2 ampolas e ver como vai ser a resposta desse paciente, certo? Se por acaso é um paciente que já usa diurético ambulatorialmente, qual é a nossa tendência? A gente, o diurético venoso, ele tem o dobro de efeito do diurético oral. E o paciente, quando ele está muito congesto, ele ainda tem diminuição de absorção por causa de edema de alça, enfim. Então, normalmente, a gente pega a mesma dose que o paciente estava fazendo no ambulatório, digamos, é um paciente que está com 160 miligramas ambulatorial, nossa tendência é fazer 160 miligramas venoso. 8 ampolas. É isso mesmo, 8 ampolas. Vai fazer e vai ver se o paciente vai ter uma resposta à diurese,
tá certo? Uma coisa que é super importante. Os pacientes, eles têm como é que eu posso dizer? Um nível que ele precisa atingir do diurético, certo? Para poder essa medicação começar a fazer efeito. Por que isso é importante? Pacientes que fazem diurético cronicamente, normalmente eles vão precisar de dose mais alta. E digamos, seu paciente está lá internado, aí você está fazendo uma ampola de 8 em 8, aí o paciente não urinou nada, aí você vai aumentar para uma ampola de 6 em 6. Não adianta, tá? Se ele não urinou, é porque você não atingiu o teto dele necessário para ele começar a urinar. Então, se ele não urinou nada com uma ampola de 8 em 8, você tem que dobrar a dose daquele momento. Então, você vai dobrar para 2 ampolas de 8 em 8. Que isso quer dizer o quê? Você vai dar uma dose maior para tentar atingir aquele limiar para aquele paciente conseguir urinar. Tá certo? No pronto-socorro, a gente acaba fazendo isso também. Sei lá, a gente dá 4 ampolas, não urinou? Vamos fazer 8 para ver se urina. Não urinou? Vamos tentar 10. Vamos ligar a bomba de furo para ver se aquele paciente urina. Tá certo? Não esquecer também... Do tudo ou nada, né? Que é uma curva em S. Exato. Então, ou a gente atinge, ou a gente não atinge. Se a gente atingir, a gente dá 10, 12 ampolas, não vai fazer grande diferença para o paciente. Ele vai urinar um pouquinho mais, mas ele não vai se esvair em urina. Exatamente. E vai morrer hipovolêmico. A gente Não, precisa exato, atingir esse limiar. Isso é um medo importante e que tu falou bem, é 2 ampolas, 5 ampolas, 10 ampolas. Desce a lenha. Não pode ficar com medo de fazer furosemida. Como o Zizi falou, não vai morrer de hipovolemia. Antes disso, ele vai pedir água. Pode ficar tranquilo, porque ele vai pedir água, ele não vai morrer disso. E uma coisa que é importante também, a gente não esquecer do bloqueio sequencial do néfron. É impressionante como os pacientes respondem. Assim, chega bonito de ver. Às vezes o paciente está só com furosemida, aí o que é que acontece? A gente vai ter uma hipertrofia do túbulo distal e do túbulo coletor. Quando a gente faz o bloqueio sequencial, sem medo, Jana, pode fazer! Quando a gente faz o bloqueio sequencial do néfron, esses pacientes tendem a urinar. Quando a gente faz muita furo, paciente, enfim, renal, cardíaco, que faz furo por muito tempo, ele vai ter uma hipertrofia do túbulo distal e, consequentemente, a gente precisa fazer o bloqueio disso, que a gente vai fazer com o tiazídico. Quais as questões do tiazídico? Ele causa muito distúrbio eletrolítico, então você não vai começar e vai esquecer esse doente lá, tá certo? Você precisa ficar de olho em potássio, precisa ficar de olho em magnésio, precisa ficar de olho em cálcio, precisa ficar de olho em bicarbonato, enfim. E outra coisa, tende a ter um efeito rebote, tende quando você suspende, tá certo? Como aqueles receptores estão muito ávidos, então tende a aumentar a reabsorção renal de água, né? Mas, assim, para aquele paciente agudamente, acaba sendo uma coisa muito interessante. E ainda tem o salgadão, que pode ser feito também em pacientes internados, em pacientes que a gente também está tendo dificuldade de controlar a volemia. Acho que os meninos também até já comentaram com vocês em outros momentos sobre o salgadão. É uma medida interessante também para controle de volemia e parece preservar a função renal. Foi um trabalho, inclusive, do INCOL. Mas não fiquem com medo do diurético por hipotensão, tá certo? O paciente hipotenso, ele pode fazer diurético sem medo, tá certo? Pode fazer furosemida. E mesmo os tiazídicos, o efeito dele a curto prazo em doses altas é muito mais diurético do que hipotensor, tá certo? Agora, realmente, se a gente mantém essa medicação por muito tempo, aí ele vai atuar por outros mecanismos. Mas mesmo aqueles pacientes que a gente começa o tiazídico, nas primeiras semanas a gente sabe que o efeito dele é mais por causa do aumento de diurético que esse paciente vai ter, do que, enfim, por outros mecanismos que os tiazídicos vão ter mais para frente para controle de pressão arterial. Boa. Então, o que a gente chega a fazer, para vocês terem uma noção de diurético no INCOR, é furo, dose máxima, furo, bomba. Não tem muita diferença entre ampola e bomba, mas a gente acaba botando bomba em alguns casos. Hidrocloro, espironolactona, salgadão, às vezes até acetazolamida. Então a gente chega a fazer bloqueio aí quíntuplo. Então tem que fazer furo com gosto nos pacientes que estão hipervolêmicos. Beleza, eu acho que a gente deu uma resumida aí nos PFIs. Vamos só fazer aí alguns bate-bolas rápidos aí, TT. Se tu fosse avaliar algum parâmetro para escolher um parâmetro, claro, a gente não tem, mas um parâmetro para hipervolemia, qual que tu escolheria? Acho que a turgência jugular e o refluxo hepático jugular. Assim, todos são péssimos, tá, minha gente? Quando a sensibilidade é melhor, a especificidade é baixa,
quando a especificidade é melhor, a sensibilidade é baixa, tá? Nenhum desses parâmetros que eu falei são maravilhosos, por isso você tem que utilizar todos em conjuntos. Mas a turgência jugular, principalmente o refluxo hepático jugular, quando é possível de avaliar, tá? Às vezes acaba sendo a única dica que a gente vai ter no exame do paciente para mostrar que ele está hipervolêmico. Então, se eu tivesse que escolher um, acho que eu escolheria esse, naquele paciente, lógico, que eu consiga avaliar a jugular, né? E só para acrescentar, muita gente acha que não crepitar, ou seja, não ter congestão pulmonar na ausculta, significa que o paciente não está hipervolêmico. A gente sabe que os pacientes com insuficiência cardíaca, que têm já mais crônicos, enfim, eles têm uma hipertrofia do sistema linfático e acaba reabsorvendo e não crepitam. Então, o cara pode estar em edema agudo de pulmão e estar com a ausculta limpa. Então, isso é uma dica para a vida aí. E segunda pergunta aí. Parâmetro, qual que seria o parâmetro para hipoperfusão? Esse é mais difícil. Mas vamos... Não pode ser 2, não? Tá, eu acho que eu escolheria a pressão de pulso, que realmente ajuda, e o pulso filiforme. Se fosse parâmetro de exame físico, tá? Um pulso muito fino com a pressão de pulso convergente. O tempo de enchimento capilar é muito legal, mas às vezes, enfim, se você estiver numa cidade fria, ele pode dar uma falseada. Ou então, se o ar-condicionado estiver muito gelado, todo mundo lentificado. Exato, até eu fico, porque eu morro de frio. Mas eu acho que quando você vê o pulso bem fininho, que você quase não consegue palpar, associado à pressão de pulso diminuída, eu acho que esses são os mais legais, assim. Mais fáceis e mais legais, entendeu? Mas, como eu falei, nenhum é maravilhoso. Às vezes você pode ter só a creatinina do paciente alterada, você vira o paciente de cabo a rabo, não acha nenhum sinal de hipoperfusão, e, na verdade, é aquela disfunção renal. Inclusive, aquele artigo de exame físico, ele coloca isso. Se a creatinina for alterada isoladamente, mesmo que não tenha mais nenhum critério de hipoperfusão, se você conseguir afastar todas as causas, pode ser só por baixo débito, né? Por débito cardíaco diminuído. Vê muito isso, né? O paciente está quentinho, a pressão está razoável, o lactato é baixo, não tem nada para pensar em baixo débito, com a creatina estourada. Claro, também pode ser hipervolemia, né? Porque tem os mecanismos aí de síndrome hepatorenal, mas eu acho que a gente não vai se alongar, que pode ser tanto baixo débito, falha de bomba, quanto por hipertensão venosa, né? Que acaba dificultando a perfusão do rim. Bom, beleza, eu acho que mais ou menos isso. Vamos para as perguntas então, TT? Para a gente estourar o horário, que tem bastante pergunta que eu vi aqui. Eu vou te jogando aí, tu vai respondendo. Se não quiser, eu respondo. Dispneia progressiva, aluna, um abraço para a aluna, sempre nos acompanhando aí. Dispneia progressiva, já IC crônica, com recente piora, sem congestão sistêmica importante, bem perfundida, sem fator precipitante. Fica naquela, IC crônica em piora, de classe funcional ou agudizado? Uma boa pergunta. Ele piorou em quanto tempo? Peraí, cadê? Deixa eu ler. O paciente chega no ambulatório, por exemplo. Tá com piora da classe funcional. Será que está agudizado? Enfim, tem alguma coisa? Isso é difícil, né? Isso é muito difícil. É porque às vezes ele está agudizado cronicamente, podemos dizer assim. Vários dos nossos pacientes estão em C-perfil B no ambulatório, entendeu? Então, é uma classe funcional 3 mantida. Às vezes não é uma hipervolemia muito clara no exame físico, mas a gente, quando coloca no CAT direito, as pressões de enchimento estão lá em cima, entendeu? É um BNP sempre alto. O que tem que ficar atento é se essa doença não está no fim de linha, se não está no estágio avançado, se a gente não tem que começar em terapias já avançadas para esses doentes. Inclusive, queria fazer um apelo a todos aqui, que se por acaso vocês têm um paciente com insuficiência cardíaca, que vocês veem que não estão evoluindo bem, que não está conseguindo otimizar a medicação, que não está conseguindo melhorar os sintomas dele, mandem para um centro com cardiologistas para avaliar.
porque às vezes esse paciente pode sair muito bem com transplante cardíaco, pode sair muito bem com dispositivo, com a Resync, que a gente sabe que não tem disponível em todos os serviços, mas se ele chegar no momento certo, tá certo? Tem muita coisa que a gente ainda pode fazer para esse doente, mesmo que seja uma doença avançada. É difícil fazer essa diferenciação, Una. Você falando assim, que se é uma coisa que vem a longa data, minha tendência é achar que esse paciente é mais um paciente de fim de linha, que você vai tentando otimizar e que não está tendo melhora, tá certo? E não que ele... É como se fosse um agudo cronicamente. Ele não tem melhora de sintoma, você tentando otimizar, mas o paciente continua com dispneia. O paciente, quando você fizer o CAT, provavelmente vai ter pressão de enchimento aumentada. O paciente provavelmente já vai ter alteração de função renal. O paciente provavelmente vai ter um BNP alto. Tá? Então, minha tendência é imaginar talvez que esse paciente já esteja evoluindo mais para uma doença mais grave, mais terminal, que precisa de terapias avançadas para esse doente. Essa eu posso responder. Que é de Responda, válvula, amigo. eu mexo bastante com válvula. É que pega de tudo, então tem que ter noção de tudo. Qual a sua experiência com o uso de tridil e estenose aórtica? Bom, primeiro, acho que uma boa pergunta também. Primeira coisa, a gente tem que definir, a estenose aórtica é importante ou não. A gente sabe que estenose aórtica que não é importante não é para causar sintomas. Então, primeiro, partindo do pressuposto que é importante. A gente tem um conceito no INCOR, enfim, que a gente não usa nada. A gente tenta evitar tudo. Seja vasodilatador, seja controlador de frequência, seja qualquer coisa. A gente tenta evitar diurético e quando está em baixo débito a gente associa uma dobutamina. Mas assim, já meio aquela dobutamina meio bem questionável, se tiver com fração preservada, né? Existe um trabalho que eu acho que até li quando eu estava no R4, com uso de niprid, não tridil, nos pacientes que estavam muito graves para a estenose aórtica. Claro, se o paciente está muito grave, a gente tem que pensar é um problema mecânico, então a gente tem que cirurgia, se o paciente não suporta a cirurgia, tentar TAV, se não tem sobrevida para TAV, eventualmente a gente até faz, no ENCOR mesmo, a gente faz a valvuloplastia, né, por catéter balão, que apesar de ser bem arriscada, né, porque pode fazer uma insuficiência aórtica aguda e o paciente morrer na mesa, às vezes a gente não tem alternativa. Então, o paciente que está muito chocado com estenose aórtica, a gente eventualmente faz isso. Eventualmente, eu já fiz, que deu até razoavelmente certo, a gente ligou o Niprid num paciente com estenose aórtica grave que estava aguardando cirurgia, que precisava ter um tempinho para a cirurgia. Mas é muito terapia de exceção, acho que fica mais como exceção do que uma terapia que seja apropriada. A gente evita de qualquer forma. Exato. A ideia, quando a gente vai utilizar dalbuta, niprid, enfim, nesses pacientes com estenose aórtica, na verdade, qualquer doença valvar, é você melhorar ele para ele esperar a cirurgia, tá? Ele já passou do ponto de ser operado. Então, a nossa ideia, de como o Zizi falou, de você fazer niprid, seja dalbuta, alguns casos que está chocado até nora, a gente às vezes precisa colocar no doente, mas é para mantê-lo vivo até chegar à cirurgia. O que vai resolver é a cirurgia ou a intervenção, enfim. Falhou, amigo. Tá dando? Agora tô. Tá. Estenose aórtica e resolver ligar o Niprid depois de ser a última terapia em UTI com PAI e do lado do leito do paciente. Do doente. Pode dar muito errado, mas muito errado mesmo. Só na enfermaria da válvula, né, no verão, passei em dezembro. Chegava o verão, o calor infernal no INCOR, os pacientes tudo vinham embaixo débito, né? Porque faz vasodilatação periférica, o paciente, sim, a estenose é fixa, o paciente dá muito ruim. Então, dica, né? O Gabriel perguntou, vocês usam toracemida? A toracemida a gente acaba não utilizando no INCOR de rotina, tá certo? Mas é uma opção de medicação também nos pacientes de insuficiência cardíaca para controle de sintoma, tá? Mas também não é uma coisa que a gente faz na nossa prática clínica. A gente não tem esse jurático. Não tem nem disponível, exato. Mas pode utilizar para controle de volemia, tá? Agora sim, acabou que entrou a DAPA, a gente acaba ficando... Exato.
de absorção, enfim. É. É uma grossa A diferença, mas DAPA, depois é bom. enfim, a DAPA, que entrou agora recentemente, não, a EMPA, enfim, às vezes acaba sendo um medicamento interessante naquele paciente que é classe funcional 2, tem uma hipervolemiazinha, já está com furosemida e tal, porque a gente sabe que essas medicações têm efeito diurético e, assim, a gente tem 2 estudos aí que diminui internação, um que diminui mortalidade, parece ter efeito renal também, nos pacientes diabéticos é uma medicação interessante. Então, às vezes, acaba sendo até uma opção para a gente ambulatorialmente utilizar a DAPA nesses doentes, né? A gente vai, além de tal, furo, espironolactona, hidrocloro, salgadão, DAPA, acetazolamida vai ser DAPA. Vai exatamente. bloquear o rim inteiro do paciente. Inteiro, exato. E o Jorge... Rim tem diálise. Chama o Valquez. Chama o Valquez. Jorge perguntou edema agudo na estenose mitral grave. Isso é também uma pergunta frequente de prova, né? Assim, edema agudo, estenose mitral grave, a gente tem que ver o mecanismo, né? Porque se for por taquicardia, alguma coisa assim, que às vezes eles compensam muito por FA, fazer o controle de frequência cardíaca, diurético, mas a mesma coisa. Válvula é intervenção, tá certo? Um paciente faz edema agudo de pulmão, você vai fazer diurético, certo? Você vai ver se a frequência cardíaca tá, a FA é um motivo que eles descompensam muito, enfim, fazer o controle daquela frequência cardíaca, com amiodarona normalmente, ou digenol, enfim, no contexto mais agudo, mas que tem que fazer operar esse doente. Eventualmente, né? Em prova cai bastante. Exato. Puro e beta-bloqueador. Beta-bloqueador, exato. Se não tiver hipotensão. Mas a gente não faz muito isso na prática, mas o importante da estenose mitral, se for para fazer alguma coisa, é controlar a frequência. Tem que deixar a frequência baixa. Pelo eco, a gente vê assim, a diferença do gradiente, a frequência bem reduzida, né? Porque o que quando a gente reduz a frequência, a gente não interfere no tempo de sístole, a gente interfere no tempo de diástole. Então, sim, a gente dá mais tempo para o átrio esvaziar, que não está abrindo direito, é muito importante. Então, deixar uma frequência aí 60, em torno disso, vai ajudar muito. Diurético e controle de frequência. A gente já falou, a Luna perguntou do salgadão. Quando que a gente usa associado? Normalmente o salgadão a gente faz naqueles pacientes que estão refratários ao triplo bloqueio. Então, pacientes que já estão com altas doses de diurético, muitas vezes já estão com furosemida em bomba, já estão com hidrocloro, espironolactona, e mesmo assim ainda apresenta sinais de hipervolemia, às vezes piorando função renal. É importante ficar atento ao sódio, normalmente esses pacientes vão ter hiponatremia. Tem até um estudo recente que mostrou que os pacientes que têm diminuição de excreção de sódio acabam tendo a melhor resposta ao salgadão. Normalmente a gente vai fazer a solução salina hipertônica seguida de uma dose de furosemida. A gente vai ver se aquele paciente vai ter resposta, se vai urinar, melhorar a função renal, enfim, fechar balanço hídrico negativo, para dizer que o paciente tem resposta ou não. Outra possibilidade também que a gente nem falou é a ultrafiltração, né? Que a gente também pode utilizar nesses pacientes. Acho que perguntas. Queria agradecer, TT, ótimas explanações aí, perfeito. Eu que agradeço, de uma IC-logista. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Fiquei muito feliz, adorei participar, amigo. Vamos programar. Vamos sim. Um beijo, obrigada, pessoal, a todos vocês pelas perguntas e para quem assistiu e acompanhou a gente. Obrigada mesmo. Valeu. Aí para quem perguntou. Obrigado pela presença de todos aí, nossos fiéis escudeiros de todo mundo, nossos amigos também aí marcando presença em pesos, como sempre, para dar uma moral. Mas é isso aí, valeu, boa noite. Obrigada, boa noite, tchau.